Pessoal, quis trazer para vocês algumas reflexões e atualizar alguns dados do setor de reparação. Como eu falei no vídeo anterior, 50% dos nossos clientes já suspenderam as atividades, outros 40 ainda continuam trabalhando e ainda 10 só estão com as atividades normais, tá? Uma novidade é que desses 50% que já suspenderam as atividades, muitos em vez de estar em casa de férias ou descansando, estão já planejando pós-crise. Eles continuam negociando com o fornecedor, reolhando o seu markup, analisando o seu volume de estoque, já se preparando depois que eles voltarem para a atividade. Sabe aquele monte de coisa que você não consegue fazer, né, no seu dia a dia, nas suas ações? Talvez esse seja o momento de parar com tranquilidade em casa e tomar essas atitudes, refazer esse planejamento, tá? Alguns deles vêm ligando para a gente pedindo para adiantar alguns treinamentos, conhecer algumas funcionalidades, algumas ferramentas, né? Esses clientes que já se tranquilizaram, já colocaram a casa em ordem, já sabe o que tem que fazer, já está com as ações e já estão olhando já o longo prazo, tá? Mas nesse momento que a gente precisa é ter calma, resiliência, é um trabalho de ser empresário, então empresários passam por crises, tá? E temos que suportar a pressão e mostrar para nossa equipe, né, o direcionamento das atividades. Uma outra coisa que eu queria refletir, eu vejo muito empresários e muitos amigos com esperança, né, em vez de informação. Esperança é imaginar que algumas coisas vão acontecer, dia 5 agora a gente volta, né, o governo de São Paulo, no caso, o governador falou que dia 5/4 volta, mas o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, já deu a entender na última live que ele fez agora com a XP, que ele e o ministro da Saúde já conhecem a gravidade e que o isolamento ia ser maior. Só que eles não podem apavorar, né? Então, para eles formalizar essa data, eles têm que colocar mais informação, esperar sair algumas medidas. Mas eu acho que a gente tem que separar bem o que é esperança e o que é de informação. Esperança é quando a gente vê o nosso vizinho também aberto, a gente também quer abrir, né? Esse é um efeito manada. Por mais que o governo do estado de São Paulo e dos outros estados também falaram que a oficina mecânica pode ficar aberta porque é um serviço de utilidade pública, o Dória deixou bem explícito que é para ambulância, polícia, para os médicos, é para aqueles setores que já estão com a atividade ainda normalizada e não para atender com o público final. Então é de se esperar que a gente vai ter um baixo volume de carro. Outro dado que eu tenho é que as oficinas que estão abertas estão faturando por volta de 5% do faturamento normal. Então cada um tem que avaliar no seu planejamento se vale a pena ficar aberta, tá? Eu vejo muito no Facebook também esperança e não informação, tá? Opiniões. E opinião não é só informação, tá? Então a gente tem que olhar de fontes seguras para a gente tomar as decisões certas. Porque no Facebook tem muita conversa, muito ruído, muita esperança de alguns, mas a gente não só pode ser levado só por esperança. A gente precisa ter informação. Para isso, nesse vídeo lá embaixo eu vou colocar uma série de fontes confiáveis, que eu pelo menos confio, se vocês quiserem analisar da onde eu tirei algumas informações, tá bom? A expectativa, pelo que os médicos, biologistas, virologistas falam, é que o isolamento deve ficar aí por volta entre 30 e 90 dias. Então eu acho bom a gente colocar no nosso planejamento empresarial, se a gente ficar fechado 15, 30, 60 e 90 dias. Porque o governo vai anunciar as medidas conforme as coisas vão acontecendo, conforme a epidemia vai subindo. Parece que o atachamento da curva já começou a ser promissor, né? E cada atividade também tem uma sinergia, uma regra, tá? Mas eu acho que para o nosso planejamento a gente tem que colher essas informações. Muitas doem no nosso dia a dia, que puta, se eu ficar 30, 60 dias fechado, eu quebrei, vou ter outras dificuldades. Mas acho que a gente primeiro recebe essa informação, recebe esse baque, olha ao nosso redor e daí a gente senta de novo no papel e começa a fazer conta. Eu acho que no nosso planejamento então a gente fala assim: se a gente ficar 15 dias fechada, eu vou tomar tais atitudes. Se postergarem para 30, eu já tomo uma outra atitude. Para 60 e para 90, eu tomo outras atitudes, tá? Se você se planejar para o pior, quando o pior não acontece, você já estava planejado.
tá? Então essa é uma das situações que a gente pode trabalhar, inclusive com o fechamento, né? Se vale a pena abrir para representar, faturar 5%, 10%, ou se na ponta do lápis é melhor eu tomar outras atitudes e já me planejar para ficar 15 e 30 dias fechado, tá? A gente tem que cuidar, saiu uma matéria hoje, que a saúde dos nossos funcionários é responsabilidade nossa, tá? E a gente pode ser responsabilizado por ela na justiça do trabalho, tá? Nosso setor é de serviço essencial, mas a gente tem que tomar muito cuidado também, tá? Porque o número de infecções agora, né, nas próximas semanas deve subir. Então a gente pode ser, tomara que ninguém perca, algum dos funcionários vai ficar de quarentena. Então a gente já tem que se programar. Se a gente estava imaginando muitos clientes, oficinas estão com horário reduzido e com uma equipe reduzida. Então de repente a gente já tem que pensar se algum desses funcionários nossos, colaborador, ficar 14 dias em casa, como que a gente se planeja, tá? E se vale a pena esse risco, porque tem o risco do empresário, né? A gente como empresário colocando nossos funcionários, o risco existe na rua, né? Mas se eles pegar, como eu vou me sentir e como eu me planejo para isso, tá? Porque para alguns funcionários de idade, ele pode se agravar, tá? Então, imagina se você quer ter essa responsabilidade, se você está confortável com ela, tá? Dentro do planejamento também, no nosso dia a dia é sempre muito corrido, né? E a gente tem que estar bem informado. O governo toda hora solta uma medida diferente. A gente tem que olhar essas medidas porque afeta diretamente a gente. Pode ser uma quarentena mais longa, pode ser uma medida de ajuda, como vai ter ajuda agora de a gente conseguir os próximos 2 meses de salário, o governo ajudar a gente a bancar. É um financiamento, não é uma doação, tá? E o Paulo Guedes já falou na live que vai demorar aí uns 15 dias, umas 2 semanas para esse dinheiro estar disponível para a gente, porque a economia, né, com o BNDES, com a Caixa, eles já se organizaram, só que agora tem que, na prática, colocar o site em funcionamento, fazer o contrato, né? Então demora aí umas 15 dias. Então, quem estava com esperança que dia 5 de abril já conseguiria pegar esse empréstimo, me parece que não é o viável, vai ser para o dia 20 de abril, tá? Como o nosso dia é bem corrido, o que eu sugiro? Durante a noite, a gente estudar, se planejar, fazer conta, para no outro dia executar. Quem ainda está com a porta aberta, fazendo trabalho, e de repente durante o dia não consegue se planejar, faz isso durante a noite, faz isso em casa, tá? Muitos que estão com atividade reduzida, já conseguem fazer esse planejamento durante o dia mesmo, tá? Mas a gente tem que se manter muito bem informado, porque todo dia as notícias mudam, tá? Para aquelas pessoas que se pensar que um período de quarentena vai ser muito, muito longa, se você olha o seu total de endividamento, olha os seus números e você não vê saída, pede ajuda. Liga para um outro amigo empresário, pode ser até de outro setor, vê como ele está se planejando. Liga para um outro amigo que tem oficina, liga para um empresário que tem mais velho, de repente ele já passou por outras crises, de repente alguém já quebrou e já falou como suportou teve calma, ou já suportou um momento tão difícil quanto esse, para nos dar um pouco de tranquilidade, um pouco de olhar de que não estamos sozinhos. Essa crise é mundial, então não se sintam sozinhos, que como só você está com dificuldade, o Brasil está com dificuldade, tá? Outra situação é, não se sinta um perdedor. O Brasil está em uma dificuldade, não foi você que errou na sua empresa, não foi você que não conseguiu ter caixa, só você não tem caixa? Não, o Brasil não tem caixa. As micros e pequenas empresas vão passar todas por dificuldade, né? Eu não estou conseguindo empréstimo, não é só você. Vários clientes nossos já nos relataram que o banco já tinha, né, o Banco Central tinha liberado os compulsórios para dar mais liquidez para os bancos. A gente liga para o banco pedindo empréstimo e continua aquela mesma história, né? Que não precisa ver o score, precisa analisar o crédito, tá? E então o Paulo Guedes pediu na live para a gente procurar daqui uma semana, 15 dias, os bancos públicos, basicamente BNDES e Caixa, que vai ter uma flexibilidade maior, tá bom? Eu recomendo assistir a live do Paulo Guedes, tem 2 horas, mas ele dá uma visão de curto prazo. Esse curto prazo dele é esses 90 dias que a gente vai ter uma crise mais aguda, e depois como vai ser as reformas e o Brasil após essa crise, tá? A gente tem que
aproveitar os bons históricos que temos. A gente foi bom pagador, fomos honestos, sempre fomos umas pessoas idôneas. E o fornecedor nesse momento, nosso fornecedor, nosso banco, nossos funcionários, o nosso locatário, vai levar isso em consideração, tá? Cuidado com o efeito manada. Então, é porque o meu vizinho, eu tô vendo aqui na minha cidade que todo mundo tá aberto, né? As oficinas todas estão abertas. Só que eu não sei a condição de cada uma, eu não sei o capital de giro, eu não sei o custo fixo dela, eu não sei o quanto ela se endividou. Então, olha para a sua empresa, para os seus números e vê se faz sentido você abrir ou se vale a pena você fechar. Olha os contratos que você tem, de repente você tem contrato com locadora, com empresa, se elas estão abertas, se elas precisam da sua atividade ou se não, né? Porque público final, na teoria, era para estar em isolamento na maior parte do Brasil, tá? Então, cuidado com o efeito manada, tá? Agora, o efeito manada pode ser benéfico também. Vamos supor, todo o Brasil vai ter dificuldade de pagar aluguel. A locação é uma conta alta na nossa DRE. Então, como todo mundo vai ter essa dificuldade, os locatários vão ter que se ajustar a uma nova realidade, tá? Pode ser, o que eu estou vendo mais comum hoje, que é segunda-feira, dia 30 de março, alguns locatários falar que vai deixar para março agora, né? Primeira semana de abril, que é quando os contratos maioria vencem. Eles podem pagar 50% e postergar os outros 50% para frente. Alguns de empresa muito grande, que tem muitos imóveis, não está querendo negociar. E outros estão dando realmente desconto. O que está dando desconto é minoria, sabe? Desconto mesmo, paga 20, 30, 40% a menos e tá tudo certo. Essa minoria, a maioria está postergando, tá? Para esses fornecedores, como locatário, fornecedores de autopeça, que não tá sendo muito duro, que não tá vendo o seu lado, que é uma crise do Brasil, a recomendação minha é esperar um pouco, deixar um pouco as coisas se agravar. A crise vai se agravar ainda nas próximas semanas, meses. Infelizmente, para algumas situações, quando você tenta se adiantar, alguns fornecedores estão ainda com uma esperança que tudo vai voltar ao normal daqui uma semana. Então, estão com um pensamento diferente do seu. Então, para esses, infelizmente, a gente vai ter que desonrar o pagamento, esperar agravar, para depois ter uma negociação mais proveitosa. Infelizmente, eles vão esperar o Brasil se agravar, você se agravar na dívida, se agravar, olhar o Brasil inteiro se agravando para depois começar uma negociação. Infelizmente, cuidado só com o seu crédito. Um boleto que você deixa de pagar e vai para cartório e depois te negativa, te dá algumas outras consequências. Mas cada um sabe as suas contas e sabe que fornecedor é parceiro e que fornecedor que não é parceiro, tá? Já existe linha de crédito também, muitas empresas compram no cartão de crédito na autopeça ou compram com cartão de crédito na internet, né? Então já existe linha de créditos para você pegar o seu cartão, pagar o mínimo, em vez de pagar o mínimo, de repente você já liga lá e já parcela isso em 12 vezes, tá bom? E também momento pós-crise. Tem um vídeo rolando na internet eu não sei quem é o rapaz, tá? Então eu não vou colocar a fonte aqui porque ele não se identificou, mas que ele fala que o nosso setor de reparação automotiva é bem vista pelos bancos. Eu não sei de onde ele tirou essa análise, mas ele dá algumas propriedades lá. Mas o nosso setor de reparação, porque como mexe com mão de obra, ele tem uma margem de lucro um pouco maior e ele tem uma flexibilidade, né? Vamos dizer assim, tá? Então, me parece que ele é bem visto pelos bancos e na crise as pessoas não compram mais carro. Então, depois dessa crise, as pessoas vão estar um pouco mais endividadas, né? A crise vai ser um pouco profunda para autônomos, para profissionais liberais, para pequenos empresários, né? Para todo mundo, né? Na verdade. Então, as vendas de carro devem cair um pouco, tá? E eles vão ter que arrumar os carros. Então, eu, César, vejo com bons olhos depois dessa fase aguda, quando a gente retornar, o setor de reparação, o nosso negócio, voltar com bastante força. Temos que ter, nesse momento, resiliência, paciência e passar por essa crise. Com certeza, o pós será melhor, tá? E cuidado para se endividar, não se divide muito em excesso, olha seu custo fixo, vê o que você já consegue reduzir dele nesse momento de curto prazo. As suas contas variáveis, você já negocia com o seu fornecedor, de repente até peças
se você deve ter um estoque de peças excedentes, que a curva ABC ela já muitos produtos com curva C. De repente você já liga para o seu fornecedor e fala, ó, eu tenho um boleto aqui de R$1.000, eu não vou conseguir pagar ele em abril, mas eu posso te devolver R$1.000 de peça. E de peças que o seu giro é pequeno, não vai entregar para ele o que tem curva A, entrega o que tem curva C. De repente nem entrega agora porque sua oficina de repente está fechada, mas já programa para ele, já pega uma lista e já manda, ó, vou te devolver X, Y, Z de peça. E esse boleto que você tinha já para vencer em abril, você já zera ele, tá? É uma negociação que alguns fornecedores já aceitam, porque é melhor eles receber a peça do que ficar com aquele boleto inadimplente, tá? Se programem, a oficina inteligente está aqui para ajudar o que precisar, tá? E calma e resiliência para todos nós. Um abraço.